propor um novo arcabouço que seja crível e que, portanto, não altere as perspectivas de fiscais de médio e longo prazo a ponto de mexer com a taxa de juros cobrada pelos credores, né? É um equilíbrio que vai ter que ser encontrado pelo novo governo. A qualidade do novo arcabouço fiscal a ser proposto vai importar muito. Lembrando que um novo arcabouço fiscal vai exigir mudanças legais e, portanto, não é crível que a gente já o tenha em vigor no ano que vem, né? Por isso a gente está falando de algo para 2024 em diante, e em 2023 nós vamos ter o que temos, que é o teto ajeitado, mais uma vez, para caber a despesa com Bolsa Família. O que vem no pós-teto, no Terraço Cast de número 359. A vinheta inicial é Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, falando à CNN Brasil sobre o novo arcabouço fiscal em 2 de dezembro de 2022. Tem uma conexão, não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso e não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: o dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; o dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landings are the triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira, em Ourinhos, para o 359 do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste são duas pessoas que sempre estão por aqui e uma que ajudou a criar este modelo de programa aqui no Terraço muitos anos atrás, mas estava um pouquinho sumido. Primeiramente, quem faz um tempo que não aparecia por aqui. E aí, Vitor Cândido, tudo bem, meu querido? Fala pessoal, tudo bom? É o Vitor aqui. O Caio pediu para eu comentar sobre aí o novo arcabouço fiscal, ou nova âncora fiscal, basicamente o que entra aí para substituir o finado teto de gastos. Agora também elas, Renata Couto, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Vitor, oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado aí bem o carnaval, que as chuvas aí, né, no litoral, principalmente no litoral de São Paulo, mas acho que em todo o litoral, pelo menos do Sudeste, foi bastante forte. Espero que vocês tenham ficado seguros. E aqui estamos de volta, né? Renata falando, como sempre, da Califórnia e trazendo para vocês o Boletim Internacional. E também ela, Fernanda Mello, que sempre traz informações que você não estava pensando, mas vai passar a pensar depois de ouvir aqui o Terraço Cast. E aí, Fernanda, tudo bem? E aí, meus amigos terraceiros, grande prazer estar aqui com vocês na primeira semana do ano, vulgo semana pós-carnaval, né? Maravilha, pessoal. Vamos então ao primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, o tal novo arcabouço fiscal sai em breve. Existem motivos para pensarmos que o que vem agora pode ser melhor? Acho que antes da gente discutir quais são os possíveis caminhos que o novo governo pode tomar, eu acho importante a gente dar um passo atrás e lembrar por que a gente fez o teto. Naquele momento, lá em 2016, do impeachment, o Brasil caminhava por uma trajetória explosiva na dívida PIB e o país precisava fazer um arranjo fiscal novo, um arranjo fiscal mais forte e que sinalizasse de cara para a sociedade e para os credores da dívida pública, que no caso é a sociedade também, né? Parar um pouco essa palhaçada de falar que é só banqueiro, porque no final é a poupança de todo o país que está investida nos títulos públicos. Então o teto tinha que sinalizar de cara de que, olha, o país entra numa trajetória feliz de crescimento e a gente vai conseguir segurar o tamanho do Estado em proporção do PIB, tá? Então, o teto basicamente era só um ajuste nominal das despesas do governo.
O teto, ele colocaria, né, em alguns anos, uma discussão filosófica do orçamento. Por quê? Dentro do orçamento público, a gente tem as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As despesas obrigatórias é a previdência, são os repasses constitucionais, saúde e educação, o salário dos funcionários públicos é aquilo que você não tem muita discussão no começo do ano. Você é obrigado a executar aquela despesa. Tá? Naquele momento, a rigidez era alta, mas você ainda tinha alguma discussão entre discricionário e obrigatório. O que aconteceu é que com o tempo as despesas obrigatórias elas crescem em cima das discricionárias, porque tem esse ajuste de inflação, tem alguns ganhos reais, reajuste para o funcionalismo público, aumento de despesas de saúde e educação, e isso vai comendo o espaço das despesas discricionárias. E aí chega num ponto que você não executa o discricionário mais. E dentro do discricionário tem coisa importante de universidade pública, custeio de polícia rodoviária federal, polícia federal, algumas rubricas aí da defesa, funcionamento da máquina pública. Então, assim, no limite, você teria que parar o governo. Mas, assim, não é porque o teto foi desenhado para ferrar com o governo. Ele foi desenhado para, em algum momento, você ir fazendo as reformas. Então, você faz a primeira reforma que foi feita foi a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, a próxima era a reforma administrativa. Além da reforma administrativa, você também faria outras reformas que você fosse calibrando ali o tamanho do governo. Você também tinha que calibrar os gatilhos do teto. O que aconteceu é que veio uma pandemia em 2020 e as regras fiscais foram suspensas, algo que hoje, em retrospecto, foi errado, né? Não deveriam ter suspendido as regras fiscais, poderia ter feito um crédito extraordinário e resolvido a questão, mas as regras foram suspensas, e ali, a partir dali, em 2021, você também teve novamente a pandemia chegou ao seu pior período. E aí, ao final de 2021, começou a ficar claro que o teto era um incômodo para a classe política, era um incômodo para o governo. E aí, tiveram várias manobras para burlar o teto, PEC dos precatórios. E aí, chegando em 2022, basicamente por um ímpeto político eleitoral, aí rasgou o teto, fez a PEC kamikaze, começou a pagar os R$600 de Auxílio Brasil e botou um fim no teto, né? Ambos os candidatos, naquele momento, tanto o presidente incumbente, que era o Bolsonaro, como o Lula, já falavam no fim do teto ou rever o teto. Ambos já falavam de PECs para furar o teto antes mesmo de assumir o governo. Então, dito isso, a gente tem um novo governo que, na minha opinião, me parece que tem um ímpeto de gastar mais, né? Fez a PEC maior do que precisava para manter o pagamento do Bolsa Família. É um governo no qual basicamente todo o espaço fiscal do pacote anunciado pelo ministro da Economia para conter despesas em 2023 está sendo gasto com outras medidas, como aumento do salário mínimo, como reajuste da tabela do imposto de renda, e tem uma desoneração de combustíveis que está para acabar na semana que vem. A gente não sabe se eles vão manter ou não, mas é um governo que quer gastar mais, tá? Então é difícil acreditar que um governo que quer gastar mais vai propor um arcabouço fiscal tão rígido quanto o teto, ou que mostre uma convergência rápida da dívida. Tem uma discussão grande se ela vai ser um teto mais PIB, né? Ou seja, você não aumentaria o tamanho do Estado em relação ao PIB, você manteria o tamanho do Estado relativamente constante. Tem gente que discute que você faria despesa mais PIB e investimento fica fora, o que eu considero um erro, porque no final do dia vai ter uma discussão semântica do que é investimento, né? Dependendo da forma que você encara investimento, tudo é investimento. O fato é que o Brasil, da forma que está configurado hoje, com a taxa de juros real, com o crescimento potencial do PIB e com a taxa de juros que se paga na dívida pública, a dívida não vai convergir. A gente está numa trajetória explosiva, numa trajetória no qual, no limite, a gente termina como um país como a Argentina, no qual a moeda não serve para nada, o governo é desorganizado, os mercados financeiros são desorganizados, a riqueza já foi embora do país. Isso é uma situação limite, tá? Não é que eu estou dizendo que a gente vai lá, mas é bom ter sempre em vista isso. Então, esse novo arcabouço, ele precisa ter alguma elasticidade, né? Para comportar momentos onde o país cresce pouco, precisa de algum estímulo, mas ele também tem que ser rígido o suficiente para o governo não achar que pode fazer o que quer quando quer. Esse é um arcabouço que já começa do ponto de vista legal mais fraco que o teto. O teto era uma PEC, e o governo aprovou, o Congresso aprovou junto do governo ali na PEC da transição, de que ele não precisa mais ser uma PEC, ele vai ser um projeto de lei complementar. Outra coisa que me preocupa é se ele precisar de premissas muito otimistas para funcionar. O PIB ter que crescer acima do potencial, a taxa de juros real considerada na conta ser abaixo da que a gente estima no mercado,
Então, ter algum voluntarismo de projeção de variável macroeconômica para que isso funcione me parece preocupante. O teto tem que ser uma regra clara, simples e que não abre espaço para voluntarismo de projeção e nem mesmo para você ter discussões semânticas do que, por exemplo, é investimento. Então tem que ser uma regra simples, clara e que tenha alguma elasticidade, que o furo seja permitido em períodos excepcionais, mas que ela funcione e que as pessoas acreditem. A gente teve uma regra super difícil que foi o teto, não foi respeitada e no teto não cumpriu o seu papel, que era de fazer a sociedade sentar à mesa e discutir as despesas que o Estado executa todo ano. Aparentemente esse é um governo que também não quer fazer isso, não quer sentar. E lembrando, assim, mais de 2/3 da despesa obrigatória do governo é pagamento de salário, é previdência, é benefício social, salário de funcionário público. É esse o Estado que a gente quer, onde saúde e educação são coisas secundárias diante do orçamento público? Acho que essa é uma pergunta que a gente também tem que se fazer, não só com o novo arcabouço. Teto de gastos é a solução de todos os nossos problemas? Não. Inclusive, em diversos episódios, críticas a limitações dele foram sinalizadas aqui neste podcast, geralmente pela Raquel, inclusive. Mas, por outro lado, não podemos deixar de mencionar o enorme avanço de gastos por parte de diversos governos desde os anos 90, e acelerando muito no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, que, em um olhar mais atento aos dados, não trouxe necessariamente o mesmo avanço em termos das entregas. Parece que estou falando grego ou economês aqui, mas de maneira bem direta. São raras as exceções da regra, gasta-se muito mais sem ter retorno adicional à população. Essa conta é real e apareceu nos últimos 30 anos por meio de aumento de carga tributária, aumento de endividamento e uma inflação que, na imensa maioria das vezes, estava acima do que se esperava. Em alguns anos, inclusive, acima até do teto da meta. Ah, Caio, mas e aquele período em que a dívida caiu na primeira década dos anos 2000? Isso foi resultado de um enorme fluxo de capitais e de uma situação internacional muito mais favorável, não de qualquer aspecto de responsabilidade fiscal direta ou análise mais criteriosa dos gastos do governo. Aliás, sempre é bom lembrar, um plano ainda em Lula 1, no final de 2005, elaborado pelo então ministro da Fazenda Antônio Palocci, foi chamado de rudimentar por alguém que, 11 anos depois, foi impeachmentada por questões diretamente relacionadas ao quadro fiscal, Dilma Rousseff. O novo arcabouço fiscal a ser proposto pode sim ser mais eficiente se permitir um realismo maior, dado que, como você bem acompanhou por aqui nos últimos anos, o teto de gastos era muito rígido e ao mesmo tempo pouco crível, porque com poucas mudanças qualquer governo conseguia furá-lo. Mas essa flexibilidade não deveria deixar uma margem tão grande que signifique na prática, essa é uma regra que não serve para absolutamente nada. Em todo caso, fiquemos no aguardo do que virá da equipe econômica de Haddad. Duas coisas podemos prever desde agora. Em primeiro lugar, quanto mais crível esse plano for e mais visto como capaz de encaminhar a questão fiscal ao longo do tempo, maior será o desinchaço ao longo da curva de juros futuros. Ou, em bom português, essa é a peça que falta de verdade para que os juros, estes que estão realmente muito altos e geram tanta grita por aí, possam sustentavelmente e não em meras canetadas, caírem mais adiante. E a segunda coisa, qualquer que seja o plano, passará pela bênção direta do Lula, que é quem realmente dá as cartas nesse governo, e ele será diretamente responsabilizado mais adiante em relação ao sucesso ou fracasso desse plano que decidir autorizar agora. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca? Produzimos conteúdos multiplataforma, pode ser texto, áudio ou até vídeo, com o nosso jeitinho e direcionado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Quem sabe sua marca pode ser a próxima. Para saber mais, olha a nossa Linktree, o link Contrate o Terraço, e nos chame que, em conjunto, fazemos acontecer. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Não teve muitas notícias essa semana, né? Então eu vou comentar com vocês mais do que um apanhado geral de como é que a gente tá vendo aqui esse 1 ano de guerra já agora, né? Tá fazendo 1 ano que começou a guerra da Rússia
invadindo a Ucrânia, e como é que a gente vê esse conflito e o que a gente pode esperar aí para os próximos passos, né? Então, logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, né, a expectativa, primeiro que a gente tem comentado esse assunto com vocês aqui no Terraço até desde antes da invasão, né, antes havia até uma dúvida, né, parte da comunidade internacional achava que a Rússia não ia invadir. O Joe Biden vinha insistindo que a invasão russa era iminente, né? Também teve uma grande negociação, uma tentativa de negociação de paz entre o Boris Johnson, também o Macron tentando aí conter as ideias do Putin. Mas a Rússia acabou invadindo a Ucrânia, né, no final de fevereiro do ano passado. E depois dessa invasão, a primeira expectativa era que seria, ou pelo menos a expectativa dos russos, mas as principais apostas também era que seria uma guerra rápida, né? A gente sabe que o poderio da Rússia é muito maior do que da Ucrânia, né? Não só em termos da questão nuclear, que eu vou comentar com vocês um pouco mais para frente, mas em termos de soldados, né? A Rússia é muito maior, tem um exército muito mais poderoso que a Ucrânia. E a expectativa era que seria uma guerra rápida, que provavelmente o Zelensky iria fugir, o Putin iria colocar ali algum fantoche dele e de alguma maneira ir invadindo e conquistando a Ucrânia, né? Não foi isso que aconteceu, né? A gente viu aí uma resistência muito grande dos ucranianos, não só do presidente Zelensky, mas da população ucraniana como um todo, né? Realmente, assim, defendendo a soberania do país. Muitas pessoas, né, que nem precisavam, quer dizer, poderiam ter fugido ou se mudado, se refugiado em algum país, resolveram ficar na Ucrânia para tentar a resistência, e houve ao mesmo tempo também um grande apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, mas também, né, que contribuiu com mais, né, mais que o dobro, né, do esforço de guerra do que a União Europeia, mas também um grande apoio da União Europeia, a Alemanha, a França também, o Reino Unido, não só apoio em termos militares, né, de dinheiro para a reconstrução da Ucrânia também, e apoio, né, criando ali uma comunidade do Ocidente que acabou fazendo uma série de sanções à Rússia, né, para tipo, né, conter a guerra, quer dizer, impedir o Putin, né, tornar a guerra uma coisa muito economicamente ruim para o Putin. Isso acabaria, né, fazendo com que ele perdesse o apoio da população russa. A popularidade poderia cair muito se a Rússia entrasse numa questão econômica, né, por causa dessas sanções muito grave, e isso eventualmente poderia levar à queda do Putin digamos assim, por esse sufocamento econômico. Também não foi isso que aconteceu, né? Apesar da guerra, a economia russa teve uma queda do PIB, acabou de ser divulgada essa semana, só de 2,1%. Então é um valor, claro, é uma queda, né? Uma queda da atividade econômica, é uma recessão, mas a Rússia vinha de um crescimento de mais de 4% não no ano passado, né? No ano retrasado, 2021. Então você teve aí uma recessão de 2,1%. Não foi assim, é claro que não foi bom para a Rússia, né? Há uma insatisfação da população, não só em questão econômica, mas também em questão de direitos humanos, né? Nem toda a população russa está apoiando o Putin satisfeito, mas de fato não houve esse sufocamento da economia. Então o Putin continua ali um líder autoritário forte dentro da Rússia. E o que a gente tem de expectativa para os próximos passos é a continuidade do conflito, né? O que a gente tinha achado, né? Comentando no começo que as apostas era que seria um conflito rápido, cada vez mais a gente está vendo que vai ser um conflito longo, que vai se estender. A grande questão aí é se a Rússia vai ou não utilizar alguma forma de arma nuclear, né? Eu acho que, assim, né, é muito difícil que eles resolvam, seria, né, acho que levaria uma reação muito forte se a Rússia resolvesse bombardear alguma cidade grande da Ucrânia, né? Provavelmente, vamos pensar Kiev e tal. Mas se, de repente, a Rússia joga ali uma bomba nuclear numa região mais rural, né? Sem grandes perdas humanas, mas mais como uma ameaça, ali, olha, tipo, né? Vamos parar de brincar porque vocês estão lutando contra uma potência nuclear. Isso é uma possibilidade para o Putin, porque ele está ficando, né, como eu falei, ele ainda está muito forte dentro da Rússia, mas ele está ficando isolado e assim, não tem muita saída para ele ganhar a guerra, né? A gente está vendo que, assim, a coisa vai se estender. Isso é ruim para a Rússia, claro.
claramente ruim para a Ucrânia, mas também não é interesse da Rússia. Uma questão que a gente ainda não está muito clara é como é que a China vai se comportar nessa questão, né? A China tem ficado aí mais neutra, né? E aí quando a gente pensa neutra, de alguma forma dando algum apoio tácito para a Rússia, mas não um apoio de verdade, no sentido de apoio militar, de apoio, né? Tá meio ficando neutro, que acaba, essa neutralidade, digamos assim, acaba favorecendo a Rússia, mas a China ainda é um ponto de interrogação se vai efetivamente se posicionar de uma maneira mais efetiva nesse conflito. Isso é o que eu tinha para falar para vocês essa semana. Eu queria recomendar para vocês, né, quem gosta aqui da parte, né, do boletim internacional, que o Caio gosta de chamar, que eu faço toda semana aqui no Terraço, eu queria recomendar para vocês um podcast que chama Latitude. Ele é feito por um grupo que também faz o Antagonistas, a revista Cruzoé, e é um podcast que eles ali aprofundam muito mais todas essas questões. Enquanto eu falo aqui no nosso boletim, de 5 a 10 minutos por semana, lá o podcast eles entrevistam os especialistas, falam mais de 1 hora, muito mais aprofundado sobre o que está acontecendo no mundo. Para quem gosta aí do boletim internacional, fica a minha recomendação. Inclusive, na semana passada, eles trouxeram um especialista para falar sobre a questão da guerra da Ucrânia, que está ali, né, muito mais informação do que eu consigo passar para vocês aqui no nosso boletim. Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês e semana que vem eu volto com mais informações para vocês no boletim. Tá bom? Quando o conflito na Ucrânia se iniciou, a grande toada era de que as sanções globais iriam desmantelar a ação russa com certa facilidade, e a grande pergunta era: em quanto tempo acaba essa guerra? Agora que temos 1 ano de conflito acontecendo, vemos que a questão é muito mais complicada do que essa. Apesar de uma enorme gama de sanções, a Rússia segue razoavelmente bem posicionada e o tal jogo ganho não aconteceu. Os desdobramentos seguem até hoje, principalmente no que tange ao que esses dois países contribuem bastante para o mundo. Commodities energéticas, principalmente o petróleo e gás pelo lado da Rússia, majoritariamente, e as commodities agrícolas. O trigo é bastante relevante na Ucrânia. Dizem que a Primeira Guerra Mundial foi de trincheiras e a Segunda Guerra Mundial foi de armas com grande poder de destruição. Não estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial agora, ou pelo menos até então não levantaram essa bandeira, mas por todos os esforços movimentados amplamente em todo o planeta, dá para desconfiar que esse conflito terá como tônica o desarmar econômico, né? A tentativa de desarmar economicamente o outro lado. De um lado, temos a Ucrânia, apoiada pela União Europeia, pelos Estados Unidos e grande parte do Ocidente, e de outro, temos a Rússia com uma China bastante silenciosa, mas que adquire uma quantidade razoável de commodities desse seu parceiro. Já que esses itens ficaram de fora da pauta do comércio global, eles aproveitaram para adquiri-los. Não podemos descartar o ainda presente potencial nuclear desse conflito, mas vale apontar. Tal qual o que podemos chamar de tiro pela culatra, a reação de Putin de fechar a torneira do gás para a Europa, dado que a substituição do fornecedor acontece hoje de maneira bem mais veloz do que se imaginava poucos meses atrás, puxar o gatilho de um conflito nuclear seria muito danoso, mas por outro lado acabaria com qualquer sensibilidade do maior grupo militar do planeta, a OTAN, em relação a Putin. E sim, Terraço Cast também é recomendação. Fica aí a dica do podcast Latitude, que expande essa visão sobre o que se passa nesse conflito. É muito fácil encontrar as contas oficiais do Terraço Econômico. Basta olhar a nossa Linktree. Nossos endereços oficiais no YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Também estão lá nossas parcerias, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRAÇO20, tudo em maiúsculo e sem cedilha, né? TERRACO20, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio, se ela for feita em até 15 dias do momento da abertura da conta. Além disso, lá estão também nossos e-books. Espera só mais um pouquinho que a gente já vai lançar o segundo, né? Por enquanto temos só o primeiro, o 10 motivos para aprender mais sobre economia. Hoje, em breve, teremos o segundo. Fica de olho. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Fernanda, existe medição para o quanto as pessoas precisam juntar durante a vida
para terem uma aposentadoria financeiramente mais tranquila? Há tanto tempo produzindo conteúdo relacionado à economia, finanças e tal, o que eu mais vejo aqui na internet são promessas muito irreais de retorno, né? Eu acho que aula 1 de investimento é que rentabilidade passada não garante retorno futuro. E aí, por conta disso, a gente não pode programar um retorno muito fora da curva ou se baseando na situação atual de juros muito altos, né? Como é que eu vou fazer uma projeção para que 40 anos numa Selic nesse patamar alto como tá? Mas a gente precisa fazer um planejamento financeiro. E aí, como é que fica esse impasse, né? Então, vamos pensar num mapa, tipo um mapa de estrada. Eu não sei se eu comentei com vocês em outros episódios, enfim, em outra ocasião, mas desde 2018... eu sou CFP, que é uma certificação para planejador financeiro. Pois bem, o Caio me pediu para dar essa pitada aqui de planejadora financeira nesse assunto. E aí eu resolvi trazer esse tema que a gente não conversa tanto, né? Quando a gente está investindo para o futuro, né, pensando em aposentadoria, a gente está basicamente abdicando de consumo presente em prol de um consumo futuro. E no futuro, a gente precisa saber quanto que é preciso ter para continuar confortável num padrão de vida que a gente tem hoje, por exemplo, enquanto a maquininha, vulgo nossa força de trabalho, está ali ativa. Mas aí você pensa, quando essa maquininha parar de funcionar ou decidir parar, né, que é quando você vai se aposentar, vem uma das questões mais espinhosas dentro desse planejamento, que é o quanto que é suficiente para eu me aposentar de forma confortável. Acho que essa é a grande pergunta dentro do planejamento financeiro. Quando eu tinha a minha carteira de clientes, eu começava justamente por aí, fazendo esse exercício de autoconhecimento para saber quanto que fulaninha custa para viver hoje, né? Não só pagar aluguel e pagar as despesas obrigatórias, né? Mas para viver uma vida confortável, fazendo o que eu gosto de fazer, saindo para jantar, praticando esportes, né, hobbies e tal, o quanto que isso dá e quanto que essa pessoa precisa ter no momento que ela não estiver mais gerando renda pelo trabalho. Fazendo isso, a gente projeta inflação, taxa de juros para chegar num número mágico de quanto por mês é necessário abdicar daquela satisfação presente do momento atual, né, porque a vida também acontece hoje e não dá pra gente ficar pensando só no futuro e nem só no presente. Então, fazendo esse balanço, a gente consegue chegar naquela famosa liberdade financeira. E vem com isso também o quanto de tempo a gente tem até lá. Eu, por exemplo, tenho 28 anos. Comecei a investir com 20. Com certeza, os juros me ajudaram muito nesse tempo, né? Então, não foi só um esforço meu de poupança. Teve ajuda de juros compostos nesse meio tempo. Se uma pessoa pensa em investir só quando ela está ganhando super bem, ou quando a carreira já está mais consolidada, digamos, sei lá, com 35, 40 anos, ela tem com certeza menos tempo até a data que estima-se aposentar. Então, os aportes mensais vão precisar ser muito maiores, se o objetivo for exatamente o mesmo de uma pessoa que começou antes, né? Lógico que na fórmula dos juros compostos, né, é matemática. O valor do aporte é um multiplicador, mas o tempo é exponencial. E aí a Bloomberg fez uma pesquisa super interessante dentro do contexto americano e eu acho que vale a reflexão aqui pra gente. Porque mesmo pensando num mercado extremamente desenvolvido ou mais desenvolvido que o nosso, ainda falta planejamento, né? Foi perguntado para os entrevistados quanto que seria suficiente na poupança eles terem para se aposentarem. E as respostas variaram muito, né, de acordo com o local, mas os investidores disseram que precisavam no mínimo de 3 milhões de dólares ou mais para se aposentar com facilidade, mantendo o padrão de vida. Eles não tinham tanta certeza se conseguiriam ter economizado o suficiente para manter o padrão de vida, né, o estilo de vida atual depois da aposentadoria, e menos da metade das pessoas colocaram que tem chances disso acontecer com certeza. Então, não é de se admirar que muitas pessoas que estão pensando na aposentadoria acabem duvidando da viabilidade, né, do seu pé de meia. E construir esse pé de meia de 7 dígitos é
assim, muito irreal quando a gente coloca no contexto do Brasil, né? Pensar isso para a maioria da população é um pouco fora da nossa realidade. Mas o que eu posso dizer para vocês agora é, quando eu visto minha capa de economista, né, realmente os juros altos desestimulam a economia, nesse momento é necessária essa política monetária mais contracionista, mas vestindo a minha capa de investidora, é o melhor momento para investir pensando na construção do patrimônio, né? Lógico, não é para ir all-in num ativo, né? A renda fixa tem volatilidade, tem seus riscos, mas é inegável que a gente precisa agora assumir muito menos risco para um retorno muito interessante. No mundo todo, situações de cisne negro, que são aquelas totalmente fora da curva que impactam bastante, acontecem a cada década ou até mais tempo do que isso. Mas no Brasil sabemos disso com mais cuidado e em prazos muito menores. A gente planeja, olha atentamente, mas os cenários podem mudar muito rapidamente com base em situações que sejam capazes de chacoalhar tudo. Se isso é válido para a política, relações internacionais e economia, também funciona para o seu bolso. Existem meios diferentes de se planejar financeiramente em um prazo mais amplo, para aposentadoria mesmo. Vale pensar que, nessa trajetória, quanto mais tempo você tiver, mais possibilidades poderão existir e, levando em conta que você distribui os esforços pelo tempo, menor será a parcela mensal da qual você precisará abdicar hoje para ter um amanhã financeiramente mais tranquilo. O ideal mesmo, independente da idade que você que está ouvindo esse episódio agora tenha e do quanto você consegue poupar para o seu eu do futuro, é pensar em 2 pontos essenciais: se proteger contra a inflação e, na medida do possível, viver um degrau abaixo do que você ganhar. Quanto ao primeiro ponto, bem diretamente, as pessoas que dizem, por exemplo, hoje, eu gostaria de me aposentar ganhando R$5.000 por mês, levam em conta o quanto esses R$5.000 compram hoje. Mas quanto esses R$5.000 comprarão amanhã? A resposta é o equivalente a esse valor hoje, corrigido pela inflação até que esse amanhã chegue. E é exatamente por isso que você precisa buscar proteção contra a inflação. E já sobre o segundo, eu sei, talvez você ouviu e pensou, mas nunca sobra, como é que eu vou me preparar para isso? Tenho 2 respostas. A primeira é, o pulo do gato é pensar nisso ao longo do tempo e não o tempo todo. Na vida temos períodos em que temos gastos mais altos e outros em que as coisas ficam um pouco mais tranquilas, assim como temos períodos em que ganhamos mais dinheiro e outros em que consumimos reservas. O ideal é, ao longo da vida, tentar poupar sempre um pouquinho, ficar num saldo positivo com você mesmo ao longo das décadas. E a segunda resposta, na verdade, é uma dica diretamente do velhinho de Omaha, o grande Warren Buffett. Pague-se primeiro. Coloque seu eu daqui muitos anos como uma despesa do seu orçamento. Não sei de quanto e nem qual será o pedaço do orçamento, mas se você fizer um pouquinho a cada período, vai se surpreender com o quanto é possível ficar financeiramente mais tranquilo no futuro. Na vida, a gente nasce, se constrói, aprende, entra na idade produtiva e depois que a gente passa por vários anos de idade produtiva, a gente começa a consumir as reservas da vida. Não podemos nos esquecer que, para além de chegar ao topo da montanha, depois é preciso descer dela. Quanto antes possível for começar a se atentar a esse departamento, o financeiro, mais o seu eu, daqui uma quantidade razoável de anos, irá te agradecer. Já pensou nisso? Aplicando a ideia que a Fernanda deu no episódio anterior, com uma sugestão do Rogério, que recebeu um abraço também no último episódio, se você ouviu até aqui, me manda nas minhas redes o emoji de onda, aquela ondinha, né, wave, tal, onda, por mensagem. Pode ser em qualquer uma das redes sociais, todas elas são Caio AUGSTOR, para receber um salve, receber um abraço por aqui. Neste episódio, deixamos nossa mensagem de força à região do litoral norte de São Paulo, em São Sebastião e arredores, que recebeu um volume de chuva superior a 600 milímetros em 48 horas durante o carnaval, o que ficou para a história como o maior volume de chuva já registrado no Brasil. Se você quiser ajudar, recomendamos procurar a página Gerando Falcões no Instagram, que através da campanha Tamo Junto está mobilizando recursos que podem ajudar a encaminhar a situação na região que tanto precisa de ajuda nesse momento. Agradecendo a esse trio que trouxe as análises precisas que você ouviu agora no episódio 359 do meu, do seu, do nosso
Terraço Cast. Muito obrigado, Vitor, e não fique tão ausente que o pessoal sente sua falta. Muito obrigado e te aguardamos. Até um outro dia. Bom, pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado também, Renata, por trazer a atualização do panorama do conflito entre Rússia e Ucrânia nesse momento em que esse conflito chega a 1 ano. Te aguardamos também na semana que vem. Um beijo, aproveitem aí a ressaca, né, o baile do enterro dos ossos que tem, né, no final de semana depois do carnaval, aí já começando o ano, então feliz 2023 para vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem. E muito obrigado, Fernanda, por trazer um ponto que talvez um pouco tabu, né? Falar sobre dinheiro é um pouco complicado, aquele assunto, né, como dizem aqui no interior, aquele assunto espalha a rodinha, né? O pessoal não gosta muito de falar, mas enfim, se a gente conseguir fazer com que pelo menos algumas pessoas que nos ouvem pensem com mais carinho sobre essa questão, já terá valido trazer este assunto tão importante aqui para o glorioso Terraço Cast. Muito obrigado pela sua análise dessa semana e te aguardamos na próxima. Boa, e já que o tema foi pé de meia, me manda lá no Instagram um emoji de meia, que aí eu sei que você curtiu e ouviu o episódio até o final. E no próximo a gente te manda um beijo, um abraço e um salve. Meu Instagram é o @sigafefa. É isso aí, galera. Grande abraço. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.